Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz, do Pé Running, e está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a gente está aqui já eufóricos com o início das Paralimpíadas, com saudade das Olimpíadas e com um sentimento estranho do Campeonato Pernambucano de Atletismo. Por que não falar isso? Eu vou falar isso daqui a pouco, mas a ideia aqui é falar sobre a importância do atletismo nesse momento. Afinal, saiu o texto lá no Pé Running sobre isso, a gente está nesse momento olímpico, paralímpico com essa vivência das corridas de pista. E por que não falar sobre atletismo em um espaço que é voltado geralmente para corridas na rua, corridas de trilhas, e essa eu acho que é a oportunidade que a gente tem para falar sobre pista. É verdade. A gente vive no país da bola, do futebol, na verdade. É uma escolha. A mídia escolheu, os patrocinadores escolheram que o futebol era o esporte que ia levar o Brasil adiante. Quando, na verdade, vale informar que nas Paralimpíadas são esperadas 100 medalhas brasileiras. Então, isso tudo não é de futebol, porque a gente não tem uma seleção tão grande. A gente tem outros esportes, mas a gente esquece deles. E um deles é o atletismo, que a gente não comenta. Passou muito tempo comentando quando o Usain Bolt era o cara da corrida. Aí o Brasil parou para ver o Usain Bolt, porque quem é corredor conhecia o nome do cara. Mas, e no tempo? Não tem. Ao longo dos meses, o que é que a gente faz? Talvez um mundial a gente assista de vez em quando e a gente fica dizendo, o brasileiro perdeu. Quem viu a prova, poucas pessoas veem. Então, a gente esquece do atletismo. Acho que a gente poderia... Tem mais esporte no Brasil, né? É verdade. Isso que você falou aí é muito importante, porque isso me faz lembrar de um pequeno trecho da última live que a gente fez. A última live, não. Uma das últimas lives que nós fizemos com a nossa querida Cisiane, que ela falou algo que meio que ficou guardado na minha cabeça quando a gente estava falando sobre marcha atlética, que é uma das modalidades dentro do atletismo, e que ela falou realmente, geralmente quando a gente vai falar sobre alguma modalidade do atletismo, a gente pega o Jornal do Comércio, pega o Diário de Pernambuco, a Folha de Pernambuco, Folha de São Paulo, entra no site qualquer aí, só se preocupa realmente com os resultados. Cisiane chegou na 3ª colocação na prova do Sul-Americano, que aconteceu em Guadalajara, em algo do tipo assim, eu não sei. Mas a gente só se apega pelo resultado e ainda critica. Poxa, o Brasil não ganha uma medalha de ouro. Só bronze, algo do tipo assim. Poxa, treina e não ganha nada. A disparidade é tão incrível que a gente sabe todas as namoradas de Neymar. A gente acompanha o namoro de Neymar o ano todo, quando ele muda, quando ele troca, que ele levou uma mulher para a França só para ficar com ele uma noite. Mas eu quase duvido que alguém saiba o nome de quem é de Pernambuco que foi para a Olimpíada. A gente sabe quando surge no esporte espetacular e vai embora. Mas a gente é lembrado o tempo todo de todos os jogadores, todos os atletas que estão competindo pelo futebol, pelo vôlei. Mas aí, quando já vai saindo um pouco do futebol, a gente já vai esquecendo. Os nomes já vão ficando de lado, né? É complicado. A gente teve aí alguns medalhistas olímpicos, 21 no total, a gente vibrou bastante. A cada 4 anos a gente é acostumado a torcer. A gente às vezes se decepciona, a gente às vezes se emociona, e nessas Olimpíadas o Brasil chegou a um recorde sensacional, o maior desempenho do Brasil dentro dos Jogos Olímpicos. Foram 21 medalhas conquistadas, um feito inédito que foi reverenciado por todos, inclusive por nós aqui. A gente viveu as Olimpíadas à torta e direito aqui, todo mundo acompanhou, eu acompanhei um pouco menos, porque eu só realmente não conseguia ficar acordado na madrugada, mas fiquei devorando todo o conteúdo durante o dia, revendo as reprises, algo desse tipo. E eu não consigo ser Álvaro e Lidiane, que passou a madrugada e ainda trabalhou no outro dia, mas eu posso dizer que acompanhei. A única prova ao vivo que eu consegui acompanhar realmente foi a de Érica Senna,
e que eu quase caio aos prantos quando ela acabou perdendo aquela danada daquela medalha de bronze, faltando 1 quilômetro, e ela foi penalizada. Ali doeu meu coração. Eu digo, poxa, velho, faltava tão pouco, tão pouco. Mas são as Olimpíadas, isso acaba virando história. E, infelizmente, a gente só tem essa vivência, a gente, quando eu falo a nação brasileira, a gente só tem esse acompanhamento, de fato, quando tem grandes jogos. E as Olimpíadas é o maior evento esportivo do planeta. É nesse momento que a gente realmente para assistir, por exemplo, arremesso de peso, 1.500 metros rasos, 100 metros com barreiras, 100 metros rasos, salto em altura, lançamento de dardo, revezamento 4 por 100, que inclusive saiu um filme nacional, 4 por 100, que eu indico bastante, eu vi nesse último final de semana. É assim que o brasileiro acompanha, somente nas Olimpíadas. Ou estou enganado, Lidiane? Na verdade, um dia desse, eu não me isento disso não, tá? Um dia desse foi que eu descobri que eram 24 modalidades do atletismo. Eu descobri quando eu fui cobrir um campeonato de atletismo para tirar foto. E aí eu descobri que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A parte ruim é que, como é um centro de competições, é um núcleo, é uma quadra redonda, na verdade, a pista, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, tu tem que escolher a modalidade que tu gosta mais. Seria legal, mas aí demoraria muito, porque é muita gente competindo. Mas se pudesse ser uma de cada vez para a gente poder ver, e não tem não tem uma dinâmica tão grande. A gente vê a parte já um ou outro atleta assim que fica pedindo na Olimpíada aplauso da galera para a galera participar, mas na verdade não tem aquela simpatia toda com o atleta. Aí a pessoa acaba porque o atleta em si ele está concentrado, então ele não vai interagir com o público quando ele tem como finalidade arremessar 30 metros de distância, uma vara, né? Então, ele não está muito preocupado com quem está ali, não, porque ele tem um outro foco para fazer, é uma prova dele para ele mesmo. É um momento diferente. Eu entendo que não é um jogador de futebol que faz um show quando faz um gol. Eles até comemoram. Não é uma competição diferente de assistir. Mas eu conheço poucas pessoas que sabem a quantidade de modalidade. E os eventos acontecem o ano todo. A gente, para poder chegar na Olimpíada, vale lembrar que teve o Pernambucano, teve o Nordeste, teve a etapa nacional, para depois ir para o Mundial, para depois chegar na Olimpíada. Até a gente chegar aquele grupo que foi na comissão, teve todas essas competições, algumas no Santo Dumont, que nosso amigo agora que é atleta, o nosso narrador, o nosso atleta federado. Ele é um atleta olímpico, quase o registro da CBAT. É uma pessoa chique. Não me chamem de blogueiro, agora... não. Me chamem de atleta federado, com registro na CBAT. Eu não aceito mais ser chamado de blogueiro, não. Quando você completar a primeira prova, a gente conversa. Depois você. Depois a gente conversa. Aí a gente me chama de atleta. Ter a carteirinha já é um título, mas quando você terminar os primeiros 5 milhas, a gente conversa nesse ponto. As competições são até legais. Eu não sei se o Washington gostou, mas eu gostei de assistir. Apesar de que eu assisto em uma posição privilegiada como fotojornalista, né? Eu assisto no campo, eu vou ficar o mais próximo possível diante da segurança. Os atletas até avisam, é muito engraçado que eles dizem quando não são tão bons. Eles vão fazer arremesso de peso e faz, olha, eu não sou tão boa, às vezes eu jogo para o lado, então tu sai daí que aí não é seguro mais não. Achei super divertida a interação deles, são competições legais de assistir. Tem lugar fechado, lugar para sentar, tem banheiro, tem tudo, mas ninguém se interessa. O fato é esse, a gente esquece que o pessoal passou por todas as etapas, quando, na verdade, antes de chegar nas Olimpíadas, eles precisam de mais força nas etapas de competição. É muito difícil você vir como o pessoal do bingo que vem do interior com a equipe inteira para dormir aqui, que já é um custo a mais para ficar esperando para competir no Santos Dumont, vários atletas competindo ao mesmo tempo, e só vêm eles não vêm com a família. Não é um jogo de futebol que tem 10 mil pessoas ali assistindo ou está sendo transmitido pela ESPN. Eles têm, no geral, eles. E eu vi competições antes da pandemia. Não, durante a pandemia era natural não ter público. E é só eles mesmos. Mas, no geral, os atletas de atletismo em si, eles só contam com eles mesmos. Eles vão em equipe porque eles não podem trazer a família, que o custo é alto. Então, ficam um torcendo pelos outros.
Isso dá uma. Eu acredito que dá uma certa solidão. Eu já competi em outros estados, já competi em outros países e era só eu e meus amigos. Quando os meus amigos estavam competindo no outro ringue, não tinha ninguém para ficar comigo. Então era eu contra todo mundo que estava torcendo contra mim do lugar, né? Quando vem uma pessoa favorita do lugar que vai competir com você, estão torcendo pelo outro. Você não tem. Aí é aquele momento que a gente precisa lembrar. A gente não é pernambucano para torcer por qualquer time de Pernambuco que está no brasileiro, porque a gente não é no atletismo. Porque quando o esporte vai jogar contra o Vasco, a gente nem gosta do esporte, nem gosta do Náutico, nem gosta do Santa, mas a gente é pernambucano. Somos todos brasileiros e não importa quem, se é a Tchecoslováquia ou se é a Alemanha, a gente está torcendo contra. Mas quando o pessoal de Pernambuco está no atletismo, a gente nem tchum. É uma situação meio complicada, até porque se o cara é torcedor do esporte, saiba que o esporte é um dos poucos clubes de futebol aqui que é um clube de atletismo também. Nossos amigos aí, que o Clebson, por exemplo, o Clebson não esteve aqui, mas o professor Herbert é do esporte, já passou aqui no Papo Corrida, é do esporte. Teve outros exemplos bastante legais que eu estava lá. A Lidiane falou que acompanha dentro. Eu tive a oportunidade de acompanhar isso dentro. Participei do evento legal, no sábado. Né? Deu um frio na barriga. Deu um frio enorme na barriga. Primeiro, por acompanhar e ver pessoas que a gente geralmente acompanha ou dando aula, como é o caso do professor Herbert, como é o caso do professor Anderson Luiz. Anderson Luiz, ele é professor da Sandra, nos corredores da Zona Norte, e é até atleta de decathlon. Ele foi o campeão dessa edição. Foi bacana. Eu vi ele fazendo o salto com vara, e isso, a atividade dele são 10 esportes, ele fez os 5 primeiros no sábado, no domingo ele tinha outros 5 esportes, e eu consegui acompanhar, desses 10 eu acompanhei um, que foi o salto com vara. Torci pelo cara, né? Foi incrível. Teve o Celestriano, o Celestriano, que é campeão da Alta do Frio, ele correu nos 5.000 metros. O pessoal disse que eu estava passeando dentro da pista, e realmente, por mais que eu corresse, que eu estava realmente dando o melhor de mim ali naquele momento, perto daqueles caras eu estava passeando. O teu melhor é o começo de carreira deles, né? É um passeio. O que eu estava fazendo era um passeio. Eu ia terminar a prova de acordo com a estimativa do Bingo e do primo, que é um dos corredores antigos. Aí que eu espero um dia trazer ele aqui, eu estava conversando com ele, eu acho que estava passeando. Você ia terminar essa prova entre 20 e 40 e 21, pelas suas 5 voltas que você deu. Ainda consegui fazer 2 quilômetros antes de acontecer o ocorrido, que eu vou falar depois. Mas a graça, voltando aí ao contexto que a gente estava, a graça de acompanhar a prova de atletismo é fantástico. Eu tive a oportunidade de acompanhar dentro, ver como é que é a preparação dos caras, mas para quem estava lá também acompanhando na arquibancada do Santos Dumont, tinha torcida. Eram quem já tinha competido, eram familiares, se bem que tinha um cuidado maior para a entrada na arquibancada. A Federação Pernambucana de Atletismo seguiu totalmente os protocolos que era solicitado, uso de álcool gel, um determinado distanciamento. Quem estava, de fato, dentro da arquibancada estava utilizando máscara. Observei isso, estava todo mundo usando máscara, nem que fosse usando a máscara de forma errada, o nariz um pouquinho para baixo, aquela coisa, mas a máscara estava no rosto, não estava no queixo, estava no rosto. Então, isso já é algo bastante louvável. O pessoal estava respeitando o protocolo que era o uso da máscara. E a torcida era grande. Engraçado foi a torcida para mim, né? Porque o pessoal adora pegar o Ibis da história. E quando eu entrei nos 5.000 metros, o pessoal estava gritando meu nome. Vai, Washington, vai. Esse, meu Deus do céu, só porque eu sou o último, o pessoal está zoando na minha cara? Não pode. Mas existe essa torcida. Eu indico demais a turma, quando tiver. Agora também tem que fazer por onde, né? É outro lado. Divulgação do Campeonato Pernambucano de Atletismo foi muito escassa. Eu só vim saber que aí... Sempre é. Eu só fiquei sabendo que iria acontecer por um convite do professor Daniel. Não era nem para eu cobrir a prova, era para eu participar da prova e participar da prova correndo e filmando.
Algo que mais para frente eu vou falar o que aconteceu e descobri assim. Não teve. O único jornalista que esteve lá acompanhando, se eu estiver enganado, me desculpem, mas no sábado à tarde, não sei se aconteceu no sábado pela manhã, na sexta e no domingo, mas a única imprensa que teve lá foi o Ezequiel, do Adrenalina Esportiva, e que também trabalha na Rádio Tropical FM. Só. Vou defender. Saiu na Folha de Pernambuco, eu vi no domingo, e saiu a notícia nos outros. O que acontece é o seguinte, é que são várias competições ao mesmo tempo que se repetem. Então, cobrir na imprensa da televisão realmente não foi, mas no jornal saiu. Porque as fotos? Primeiro porque eu avisei. Já que tu me avisou, eu mandei a sugestão de pauta e deixei lá e o pessoal foi cobrir, aceitou na minha agência. Segundo, porque não precisa. Para termo de foto, é o mesmo esporte acontecendo de várias idades diferentes, de vários sexos diferentes. Vai ter lançamento de disco, vai ter mulher, homem, de tanto a tantos anos. A mesma competição, com o mesmo aparelho. Então, se tirar 3 fotos, está de boa. Aí eles não vão cobrir ela toda, não. Seria interessante a imprensa cobrir, mas aí ela não fica sabendo, assim, a mídia que eu digo, a visual, tipo o site colocar com vídeos ao vivo, o portal NE10, o portal G1 fazer uma cobertura, mas aí a gente não fica sabendo, né? Eu soube da primeira vez que teve, por acaso. Pronto. Esses daí realmente não foram, mas eu acho que eles não sabiam, na verdade, se teve. A única pessoa, assim, que foi convidada para ser imprensa foi o Austin Vaz. E eu não sou jornalista. Eu não sou jornalista. Também estava lá. Foi eu e a imprensa oficial do esporte amador, que é o pessoal da Adrenalina Esportiva, que é o Ezequiel. Presta um serviço enorme para os esportes amadores. Vale salientar isso. O pessoal do Adrenalina Esportiva começa da sexta-feira de manhã do primeiro esporte, só sai do último, dentro das modalidades do Campeonato Pernambucano. Cobertura. Isso é uma maratona, isso é uma ultramaratona para cobrir, né? São quase 12 horas de evento, porque tem um intervalo do almoço, mas depois, às 2 da tarde, volta tudo de novo. E é ele só, é ele sozinho. Eu conheci o Ezequiel pessoalmente, eu conheci o Ezequiel nesse sábado, eu conheci ele assim na internet, mas eu nunca acompanhei a cobertura dele assim, em loco, vendo ele fazendo, ele até me entrevistou durante a prova. Eu nunca vi. Eu fui ver que é uma presa, a Adrenalina Esportiva. É sangue, suor e coração ali, realmente o cara fazendo a cobertura na hora, transmitindo na hora, e ele fazendo a cobertura dos 5.000, e depois ele está próximo dos 5.000, ele vira para o lado, vê aquela costa e está fazendo o salto com distância, aquela coisa toda, uma coisa maluca, cara. É fantástico o trabalho da Adrenalina Esportiva. Então, eu volto ao texto que eu escrevi, que eu realmente escrevi com uma ideia minha mesmo. Eu realmente acho isso, que o atletismo hoje ele não é visto como rentável para público, não é visto para o atleta, então não é interessante o patrocinador investir no momento. Se ele não acha interessante, a mídia também não se interessa, porque para botar aquela matéria tem que ter um comercialzinho no meio, né? A ideia do professor Daniel de chamar vocês, blogueiros, estou me excluindo disso, eu sou só participante. A ideia de chamar vocês é excelente, porque a única forma de você chegar nos atletas para convidar, para ter público e ter interesse, ou quem sabe fazer daquilo ali um ingresso de R$5, que é irrisório para quem mora por ali, pagar R$5. Santos Dumont fica na área nobre do Recife, então R$5 é nada para você ajudar o atletismo. A ideia de chamar o público para dialogar com o público e fazer o Washington correr uma prova, convidar a Sandra para correr uma prova, que conhece vários atletas, talvez seja muito mais agradável do que tentar com a imprensa, porque já se tentou por muitos anos, né? E a gente esquece das Olimpíadas a cada 4 anos. A gente lembrava no Mundial por causa de Usain Bolt, mas teve outros mundiais e não teve Bolt, que ele se aposentou, pronto. O Mundial de Atletismo morreu. A gente só está vendo o resultado. E eu fico impressionada com isso. Eu digo, sério? Porque o Usain Bolt saiu, a gente não lembra mais que existe corrida? Não esqueceu, pronto, o cara se aposentou, não vai ter ninguém que supere a marca dele, que a gente goste tanto. Se bem que o cara é super simpático, né? E isso é uma disparidade muito grande, né? Porque se a gente observar, a gente está numa era aí de
uma era bastante tecnológica, onde tênis é algo que os corredores analisam com bastante frieza. Mas por que, se os tênis são tão idolatrados, por que a gente não consegue idolatrar os nossos atletas? A gente teve aí, na delegação de atletismo, por exemplo, a gente teve, dentro da modalidade, a delegação de atletismo em Tóquio foi a segunda maior da história. A gente reuniu 51 atletas, e essa foi a segunda maior da história, onde reuniu 31 homens e 20 mulheres. A delegação masculina formada por 58% de estreantes. Ou seja, a gente tem atletas, inclusive aqui de Pernambuco, que tinha potencial para participar dessa Olimpíada. E estavam lá no Campeonato Pernambucano. Edson Amaro estava lá. Ele era o terceiro melhor maratonista com o tempo, até que apareceu o nosso Danielzinho aí, que deu o soquinho lá com o Kipchoge, e o Edson Amaro caiu, foi para quarto. Também tem o Wellington Cipó, que ele, embora ele more em São Paulo, ele é atleta da APA Petrolina. O Wellington Cipó, que já veio aqui no último episódio do podcast Papo Corrida, que a gente trouxe ele e o Bingo. Na equipe do Bingo também tinha o Márcio Leão, que o Márcio Leão também tentou índice para maratona. Para maratona que foi lá na Itália. Me esqueço agora, eu não me recordo da cidade. Mas o Márcio Leão também tentou índice para as Olimpíadas de Tóquio, na maratona. A gente tem capital humano aqui em Pernambuco. A Érica Senna é um exemplo. Ela foi terceira colocada até o último quilômetro da prova de marcha atlética e perdeu a prova. A gente tem vários exemplos aqui de atletas no atletismo que poderiam ter um espaço maior. A própria Keila Costa, que ela, depois que ela retornou para Pernambuco, ela conseguiu recorde atrás de recorde atrás de recorde, mas na última competição internacional dela, ela acabou se lesionando e não participou das Olimpíadas de Tóquio, nem tentou conseguir mais um índice porque se lesionou. A gente tem atleta, a gente tem capital humano aqui, bastante capital humano, e outros atletas que já nos presentearam com grandes resultados. Não tem muito que... Por que a gente não tem isso? As grandes empresas, as grandes marcas faturam em cima dos atletas e a gente não consegue capitalizar isso. Mas eu acho que a gente nem ao menos, enquanto público, dá relevância. Se a gente se interessasse por ir para uma competição assistir, o patrocinador e as empresas seriam obrigados a dar uma olhada naquele nicho, dizer, tem um tempo todo. Acontece com a corrida de rua. Quando a corrida de rua começou, ela não começou assim, começou um bando de besta correndo para ver onde é que ia dar. Aí colocaram uma medalha no meio. Aí começou a juntar gente. Aí vem medalha, vem pódio, e juntou. Se hoje a gente tem a Ativo, que é uma grande empresa do circuito das estações, não é porque a corrida de rua é legal, é porque ela dá dinheiro. Então, se a gente se juntar no atletismo para ir, para ver a competição, que é muito legal. Porque as pessoas lembram muito do futebol, lembram do vôlei de praia. Eu nunca vi dois esportes tão badalados numa Olimpíada inteira. Tem 150 esportes, mas a gente só lembra desses dois. Mas eu também tive meus sofrimentos com o handebol, que a seleção desse ano foi legal pra caramba. A gente lembra desses esportes coletivos, mas, na verdade, a Olimpíada começou com esportes individuais. Foi no atletismo que ela começou, porque é quando o homem se mostra o seu máximo, quando ele mostra o máximo do seu potencial, sem ajuda de nada. São esportes como base, né? É o esporte base. A Olimpíada começou ali, né? Ela começou no atletismo, ela começou com um arremesso de peso, que é para você ver o quanto você aguenta sem nada. É só você, o peso e a força que você conseguir dar e o quanto você conseguir treinar. É tanto que no peso nem é a galera magrinha. É o pessoal mais do meu tipo, assim, o pessoal mais do meu corpinho, que dá até um orgulho de ver que as melhores lançadoras de peso são as mais gordas. Você vê uma ou outra que são magrinhas, assim. É um esporte por si só, limpo, puro, não tem bola, tem regra. Mas não tem juiz gritando, ninguém pode gritar com ninguém, porque não precisa. Se você jogou errado, você perdeu. Não tem muito o que fazer, não tem briga, não tem falta, expulsão, trocar, estratégia. É você e você. E o legal é isso, é você ver as pessoas se superando sozinhas, só com o treino dela e a mente também, que atrapalha bastante, e você curtir esse momento com elas é legal pra caramba.
É um dia inteiro de competição. Não precisa ir um dia inteiro, que ninguém está fazendo uma ultramaratona de esportiva. Mas que tal amanhã? Vou levar meu filho para conhecer o atletismo. Se umas crianças não sabem o que é, como é que elas vão saber se gostam? Que as escolas não fazem a parte dela, né? Foi até algo que o Bingo falou aqui no último episódio que a gente teve, que ele falou, poxa, se as escolas começassem a trabalhar o atletismo. A gente não tem atletismo nas escolas. A minha filha, ela está fazendo educação física, ela está na 6ª série do ensino fundamental, e o que ela tem que escolher um esporte que no ano letivo que vem já não vai existir mais. Ela escolheu o judô. Aí ela começa a treinar judô, aí chega na 7ª série. Não tem mais judô. Ou seja, a criança está fazendo só recreação ali, ela não está se encontrando. Não está tendo afetividade com aquele esporte, aquela... não tem. As escolas hoje em dia não preparam, não colocam o esporte enquanto preparo, dar algo relevante para a criança. É somente forma lúdica de passar tempo. É quase um queimado. Sempre digo que se o queimado fosse esporte olímpico, a gente era campeão, ouro, todo 4 em 4 anos, velho. Porque a molecada joga queimado. A molecada joga queimado. E barra bandeira. A gente é de destruir, meu velho. Queimado e barra bandeira. É o que ensina nas escolas. E quando tem uma peladinha, bota os moleques para jogar bola, mas aí fala, menina não joga bola. Aí vê a confusão. Isso não é de hoje. Da minha época já existia, e o que eu vejo minha filha falando é a mesma coisa. Não mudou muita coisa. Infelizmente, é isso. A gente poderia ter um público maior nos eventos, torcida, camiseta sendo vendida dentro do Santos Dumont, de atletismo, se começasse na escola. Eu vim conhecer o atletismo adulta. Eu vi essa corrida de rua, para mim, era um trabalho na escola sobre modalidades do atletismo. Você faz um trabalho na folha de papel pautado, explicando o que é, as regras. Eu já fiz trabalho sobre vôlei, sem nunca ter jogado. Todos os esportes eu já fiz. Conheço todos os que existem, sei as regras de algum por causa de trabalho de escola, mas treinar mesmo, não. E eu não vejo os jovens, filhos de amigos meus, treinando também. Como é que a gente quer que exista patrocínio para o atletismo, que a gente tenha mais atletas? Porque o que a gente vê quando traz uma pessoa para o Papo Corrida ao vivo é sempre uma história de superação, mas isso não é legal. A mídia, ela gosta muito, assim, a mídia de massa, para não dizer o nome de emissoras, ela adora dizer, olha, fulaninho do Remo, veja o quanto ele se superou, ele nadou no isopor, ele treinou por mais de 10 anos num pedaço de isopor para poder ser hoje atleta de Remo. Então, isso não é bonito. Darlan Romani também, que treinou no quintal de casa, no terreno baldio do lado. E chegou em 4º lugar. Aí a gente acha lindo isso. Nossa, que superação. Romantiza uma situação que não deveria acontecer. Não era para ser assim, era para a gente ter um centro de treinamento, encontrar um atleta bom. Era para Bingo chegar para um atleta dele e dizer, gente, esse aqui tem chance de ir para a Olimpíada. Vamos botar ele para treinar aqui no Santos Dumont. Ele mora por aqui, vive aqui, ganha bolsa e treina e está na Olimpíada. Agora, quantos não morrem no meio do caminho? Que ninguém Na verdade, não era nem para ele vir para o Santos Dumont, era para, se lá tem um centro importante como o Bingo tem, se bem que vai ter, né? Já tem um projeto para ter um centro de atletismo tanto em Garanhuns, já que... Eu quero ver o tijolo. O projeto tem desde que eu era pequeno. Tem. Realmente. Tem um projeto lá em Garanhuns, que é onde o Bingo treina, e também tem em Petrolina, onde é que está a APA, que vai ser, inclusive, um dos convidados na próxima semana no Papo Corrida. Eu sou marciano. Não é trazer os caras para cá, é deixar os caras na realidade deles e eles terem condições para treinar. O pessoal lá em Garanhuns, não só em Garanhuns, tem em Garanhuns, tem em Pesqueira e tem em Petrolina. 3 grandes centros de atletismo, feminino mesmo. A Lucy foi campeã fácil nos 5 de 10 mil metros. A atleta Lucy, ela foi campeã com sobras. O que eu vi, ela fazendo nos 5 mil metros. A Sandra competiu nos 5 mil metros. Ela deu um banho em todas as atletas que estavam lá, nos 5 mil metros. Nos 10, então, nem se fala. Eu acompanhei a transmissão do Bingo
no Instagram, no domingo, caramba, ela ganhou com sobras. Quando uma atleta do nível de Lucy, ela dá voltas em todos os atletas, é que ela está com uma disparidade muito grande. Ela terminou os 10 quilômetros em 36 minutos. E ela, o melhor tempo dela, os atletas que vão participar do Campeonato Pernambucano, palavras do bingo, quando eu fiz a minha cobertura lá, os atletas vão para esse campeonato, saem das suas cidades, justamente não é para buscar medalha, não é para fazer número, é para buscar índice, é para melhorar suas marcas e ir atrás de campeonatos ainda mais relevantes, um sul-americano, um pan-americano. Não tem dinheiro, né? Vale informar. Os Campeonato de atletismo não tem premiação de primeiro lugar, não tem dinheiro. Ganha uma medalha. Só pelo prazer e o foco também, né? Ganha uma medalha, ganha o índice, ganha a chancela lá na CBAT, que o seu tempo foi validado, afinal, tem uma pá de árbitros, velho. Eu nunca vi tanto árbitro junto, reunido, num canto só. Se tivesse todos aqueles árbitros lá no futebol, não precisava de VAR, não. Mas no atletismo tem muito árbitro. Tem muito árbitro. Eu fiquei impressionado com a quantidade de árbitros. Que a gente nem sabe que tem, né? Mas agora fale do seu momento, porque muitos queriam ser atletas, ou na verdade nem sabem exatamente o que é. E aí o Washington vai contar para vocês como é que se faz para ser atleta de verdade. Porque corredor de rua é só colocar o tênis e correr. Mas todo corredor de rua que quiser, ele pode ser um atleta e competir no campeonato Master, pode fazer isso. E o Washington ia ter o grande momento dele, que infelizmente foi adiado para um próximo episódio. O grande momento de ser um atleta. Olímpico não, que ele sabe que isso aí já passou. Mas assim, um atleta. Não, aí foi sacanagem. Pô. O professor Daniel me botou na fogueira. Quando ele me convidou, ele falou, Washington, vai ter campeonato pernambucano. Inicialmente seria no Master, nos festivais que ele realiza. Porque antes do Pernambucano, tem os festivais. Tem os festivais que é a própria federação que organiza justamente para movimentar esses atletas. Participa se quiser. Não, o tempo, se eu não me engano, nem é válido para alguma coisa. Para o campeonato maior. Não é válido, na verdade, né? Eu estava lá. Não, a questão é que eu estava lá para ser café com leite, mas eu estava sendo café com leite no meio de uma guerra. E só depois que eu vim me tocar na fogueira que eu tinha entrado. Eu cheguei lá, participei, coloquei meu número. O professor Daniel, vale salientar, eu não pedi nada. O professor Daniel, presidente da Federação Pernambucana de Atletismo, chegou e falou: Washington, você quer participar da prova? Quero. Me passa teus dados aí. Passei meu CPF, meu nome, tudinho e tal. Você quer se federar em qual clube? Eu não sabia que tinha que se federar em clube. Eu até sabia que cada atleta ali tinha um clube, mas para mim tinha que pagar, tinha que ter tinha que ter algo a mais. Não tinha. Ele chegou lá, pegou meus dados, me federou a um clube, que no caso foi o Corre, e eu ainda tive opção para escolher. Ele falou, ó, você pode federar no meu clube, que é a Usina São José, e pode federar no Corre. Aí eu, obviamente, se corriano que sou, eu preferi o Corre, né? Vamos valorizar os nossos domingos mensais. E as melancias que eu como, né? Fazer valer as melancias. Fazer valer as melancias. Aí eu fui, não somente eu, como Sandra. Sandra levou um pouco mais a sério essa prova. Ela levou. E eu estava lá só para tentar fazer o meu RP nos 5.000, mas, independentemente disso, era cobrir a prova, como o professor Daniel pediu. Eu pensava até que eu não iria usar o bastão durante a prova. O pessoal achava que eu não conhecia o regulamento. Eu conheço o regulamento, tanto que eu alertei a Sandra. Sandra, quem conhece a Sandra sabe que Sandra corre com fone de ouvido. E ele disse, Sandra, vão ser 12 voltas e você não vai poder usar o fone de ouvido. 12 voltas de 400 metros. Ela ficou meio assim, nossa, e agora? Eu não vou conseguir. Porque dar 2 voltas ali na Rua da Aurora já é um inferno. Para dar 2 voltas de 10. Imagina dar 12 voltas num calor das 3 da tarde, numa pista de atletismo, sempre aquela paisagem, aquela situação, vendo pessoas passando por você. Na minha condição, era eu passando, as pessoas passando por mim. Não era muito fácil fazer uma prova desse tipo. Fiz, né? Só que eu só fui com a GoPro na mão porque o professor Daniel falou:
Perguntei a ele, nas vésperas da prova, disse, professor Daniel, como vai ser a minha cobertura? Ele, você vai fazer o que você sempre faz nas corridas de rua. Você vai correr filmando. Mas como? Não, simples. Você vai correr na raia mais lenta, dando espaço para o pessoal, não atrapalhando a prova e fazendo o que você já faz. Disse, beleza. Acho que ele só esqueceu de alinhar essas informações justamente com quem, de fato, cuida da prova, que eram os árbitros, e no caso, o árbitro que me impediu foi o delegado de arbitragem. Ele falou comigo, passei, já tinha levado umas 3 voltas do primeiro colocado. Uma coisa absurda, cara. E eu me matando lá, matando. Eu tinha a chance de até ficar em penúltimo, viu, Lidiane? Porque tinha um cara que estava muito lento e ele estava muito perto de mim. Mas depois que eu fui... Mas o pessoal do atletismo guarda energia. Aquilo ali era tudo que tu tinha, né? É, vale informar a diferença, né? Vale informar, é. Mas tinha um camarada que estava na minha cola. A diferença dele era uns 300, 400 metros. Eu digo, esse cara dá para pegar. Mas aí, quando o delegado viu que eu estava com a GoPro, ele falou, você não pode utilizar essa GoPro. Não pode utilizar a câmera. Você está suspenso. Aí eu disse, não. Aí eu diminuí a velocidade e falei, não, eu estou aqui autorizado pelo professor Daniel. Ele... Não pode. Aí eu fui e entreguei a câmera. Já tinha filmado o suficiente. Entreguei a câmera e o danado do... Quando eu fiz a nova volta, o danado do árbitro mostrou o cartãozinho vermelho e aí acabou a minha brincadeira. Eu fiquei muito frustrado, eu fiquei muito chateado, eu falei muita besteira. Mas ele estava certo. Estava certo? Não, totalmente. Não sei. Não sei. Não se pode tirar um atleta da pista. Deixaria você terminar de competir e depois te desclassificaria. O máximo que tu ia fazer era correr 12 voltas que nem besta. Mas foi o que o professor Daniel falou. A intenção era justamente essa. Faltou um pouquinho de sensibilidade de entender que ninguém está filmando ali só para aparecer, não. Não custava ter perguntado, né? Ou ter ouvido. Ou talvez tu ter falado que o motivo que tu estava ali era para filmar a prova para divulgar. Porque sem divulgação, a gente não sabe o que tem. Era a chance que tinha do Campeonato Pernambucano de Atletismo ir no YouTube. Afinal, se você fizer uma busca no YouTube, não tem nada. Né? Então, era a chance, né? De ter um vídeo legal, bacana, com trilha sonora, né? Quando eu fiz meu desabafo lá, não foi desabafo, né? Eu acho que tinha muita gente que estava lá na prova, estava espalhando besteiras aí, uns irmãos aí. E eu tive que me posicionar, né? Afinal, eu fui convidado. Em nenhum momento eu imaginava, olha, se há 7 anos atrás, quando existiu, quando eu criei o PR Running, eu jamais imaginaria que eu iria correr corrida de obstáculos, corrida de aventura, maratona. Eu só gostava de correr 5 ou 10 quilômetros, no máximo aí 21 quilômetros. Participei dessas provas todinhas, mas eu nunca imaginaria que um dia eu iria participar do Campeonato Pernambucano de Atletismo. Uma prova séria. E os caras que estavam lá, José Márcio Leão, Gleison, que já passou por aqui no Papo Corrida, ele foi campeão dos 1.500, ele foi campeão dos 3.000 metros com obstáculos, ele participou dos 5.000, não, ele não participou dos 5.000, ele participou dos 10.000 como coelho do Márcio Leão. Ele foi o melhor atleta com índice técnico do Campeonato Pernambucano. Lá estavam vários outros atletas. Estavam o Edson Amaro, estava o Justino Pedro, estava amigos da gente, o Will de Paudalho, Clebson, professor Herbert, que também passou por aqui. A gente teve a oportunidade de ver outros atletas, como a Lucy, quem também já esteve aqui também, a nossa querida... Edjane, a professora Edjane também. Assim, são competições sérias. Por mais que alguns atletas lá já estão em fim de carreira e participam para se movimentar, o que é natural, afinal, eles são atletas, eles têm o cadastro na CBAT, na FEPA, são atletas em si. Se eles não competem mais em alto rendimento para objetivos maiores do que o Campeonato Pernambucano, é um direito deles. Mas também tinham outros atletas lá que estavam lá só para participar, para ter aquela oportunidade de participar de uma prova. Tinha. Eu estava lá, era um elefante, é como se fosse um elefante em cima de um coqueiro. Como é que aquele elefante apareceu em cima daquele coqueiro lá? Ninguém sabe. Era a minha situação ali.
Eu participei de uma prova que com certeza essa é a primeira e última vez, porque a situação, você correr, dar o seu máximo e ver vários outros atletas que correm melhor do que você, passando, e você, por mais que se esforce, por mais que você se esforce e conquiste o seu recorde pessoal, que eu não, nem isso eu tive a oportunidade de conseguir, o nosso querido delegado de arbitragem me tirou essa oportunidade de diminuir o meu RP numa prova oficial. Não consegui, fazer o quê? Paciência, mas aconteceu. Teve algum, nesse meio do meu desabafo, né, no que eu disse lá, o que eu estou falando aqui, alguns, eu creio, ou são estudantes de educação física ou são árbitros. Um deles é o William Alves, ele colocou lá as regras do atletismo. Ele colocou lá, página 58, artigo 6.3.2, posse ou uso de gravadores de vídeos, rádios, CDs, transmissores de rádio, telefones celulares ou dispositivos similares de competição. São vetados, meu velho. São vetados. Eu entendo, mas eu vou argumentar esse artigo, eu vou contra-argumentar o artigo. Para as pessoas que estão competindo, eu acredito até que atrapalhe você ter que tomar conta de um pau de selfie quando você está tentando fazer o seu máximo para ganhar um índice numa prova. Isso não rola. Para um atleta de verdade, não Washington, não é um pangaré que nem Washington, um atleta, um corredor que treinou ali um ano todo para estar naquela prova, até segurar uma pulseira incomoda. A maioria delas nem usa brinco, e teve um atleta uma vez de elite que me deu os brincos dela porque estava incomodando para pegar depois. Então, usar um pau de selfie para quem está competindo incomoda. Possivelmente a pessoa perderia por causa disso, querendo ou não, além de incomodar o coleguinha. O gasto de energia é maior, eu estava me preocupado, eu estava bastante. Olha, eu nunca me preocupei tanto numa prova, não machucar alguém, não atrapalhar alguém. Porque vamos concordar que a chance de eu machucar alguém numa corrida de rua é bem maior. Bem maior do que com atletas de elite que já sabem o que estão fazendo e está cada um na sua raia. Você tem Não, estavam todos melhor, estavam todos na raia 1, porque era a raia mais leve. O cara que quer diminuir o tempo dele, ele não vai ficar na raia 2, 3, 4, 5, porque quanto maior a raia, maior é a amplitude da curva que ele vai fazer, ele vai perder mais tempo. A raia 1, estavam todos na raia 1, eu estava na raia 2 e até na raia 3. Fazendo as filmagens. Eu concordo com a regra, eu concordo que o Washington tenha levado o cartãozinho dele, acho que ele realmente deveria ter perdido o tempo dele enquanto atleta, não deveria ter sido computado, mas tirar o atleta e a chance de gravar para mostrar o evento em si, não foi legal. Porque, assim, faltou sincronia do professor Daniel, amo de paixão, amo, mas ele deveria ter avisado a todo mundo, ó, esse menino daí nem conta o tempo dele, esquece que ele está passeando por aí, que ele é café com leite. Eu acho que deveria ter sido feito assim. Não. Inclusive, para não dizer que eu não sei do que eu estou fazendo, a gente já fez, quando eu fui, porque todo faixa preta, na verdade, é árbitro também, por obrigatoriedade. A gente já teve gente lutando café com leite para ser filmado, e a luta aconteceu, mas aí a gente sabia que ele tinha perdido, mas é para ser filmado, é para ficar bonito na televisão. Então a gente faz o famoso café com leite. Todo mundo sabe que ele vai fazer alguma coisa, dá um ponto a ele, pronto, que isso aqui está sendo filmado, ele tem que ser atleta, ele precisa do patrocínio dele. É uma combinação. No caso de Washington já está na dele, já tinha levado 3 voltas atrás da galera que ia ganhar mesmo. Ganhar ele não ia. Então, tu tá vendo que o cara não vai ganhar. Tu tá vendo que a torcida tá agreando. Porque quando a torcida grita é porque o negócio é feio. Nossa, de vez em quando gritam por mim na corrida. Bateram. Parecia que tinha colher. O pessoal bateu. Colher. Descobriram, velho, meu nome. Acho que foi Sandra. Não, mas tinha gente lá. Tinha gente conhecida. Tinha muita gente conhecida lá. Tinha o Anderson Aleixo. Tinha Edjane, tinha Anderson Aleixo dos Leões Runners, tinha os atletas que já tinham competido nos 100, 200. A gente que vive nas corridas de rua, quem de fato participa das corridas, sobretudo no interior, onde tem as premiações em dinheiro e onde esses atletas buscam a sobrevivência, porque os caras só vêm para o Recife para participar de provas com competição de dinheiro. Você só vai ver o Márcio Leão, o Edson Amaro, o Biratã no Recife em Corrida das Pontes, em Corrida Show Dura Mais, em Corrida São Lucas, em Corrida Guararapes, em Corrida do Fogo, provas que têm competição, provas da FEPA com competição, que valem pontuação para o campeonato pernambucano
de pedestrianismo, diminui o tempo, aparecer lá no ranking da CBAT, e, sobretudo, o faz-me rir, o dinheiro, porque é onde esses caras, muitas vezes o pessoal esquece que o atletismo, esses caras que vivem dentro do atletismo, eles buscam muitas vezes o sustento dessas provas. E eles participam de provas que a gente esteve lá. Por exemplo, Márcio Leão, campeão da meia maratona do Rio em 2017, estava conosco, comigo e com o Lidiano na corrida de vertentes. De acordo com o bingo, é denominada a corrida bate-saco. É aquela corrida que o cara só vai para participar somente para ganhar dinheiro. Somente para ganhar dinheiro. É justo isso? Não sei se é justo. Mas é onde os caras tiram sustentos. Não é justo para o esporte, não é justo para o atleta e não é justo para os outros amadores que também não são profissionais que poderiam ganhar alguma coisa. Se o atleta de elite tivesse o salário dele, ele participaria menos. Ele passaria de menos provas. Ele tiraria menos a chance de outras pessoas amadoras ganharem uma prova realmente amadora, porque o foco dele seria profissional. Se ele tivesse a grana dele. E olha que ser patrocinado, eu já fui patrocinada, mas eu não gosto de me amostrar, não. Porque parece amostração, mas é uma coisa super tranquila. Mas ser patrocinado lhe dá uma tranquilidade de que não importa o que aconteça como resultado, você tem dinheiro para ir para a próxima. Essa tranquilidade o atleta de elite às vezes não tem. Porque se ele não ganhar aquele dinheiro naquela competição amadora, quem sabe se ele vai participar da profissional de verdade? Quem sabe se ele vai ter dinheiro para chegar até o Pernambucano ou até uma seletiva do Brasileiro? Então, não precisava disso. Agora, eu acho que, assim, eu vou voltar só um pouquinho para o drama Washington Forever, porque eu acho engraçado uma coisa, assim, foi muita energia desgastada com o Washington, da parte dele também. Que não é uma criança quieta, comportada, que pegou a cadeira e fez, tá bom, vou sentar no cantinho. Ele não fez isso. Não fiz ele isso. Não, eu ele me não faz exaltei. isso nem quando tem açúcar no café dele. Quando ele pede sem açúcar e o cara bota com açúcar, ele já fecha a cara. Quem dirá quando expulsam ele da prova dos sonhos dele. Acredito que não foi uma cena tão agradável, mas eu acho que, assim, para um delegado, ele tinha mais coisa para fazer na prova do que perder energia discutindo com o Washington. Tirou, deixava o cara correr. Se a frustração ia vir de todo jeito. Quando o Washington chegasse no final, que ele descobrisse que não ia ter tempo, talvez ele ficasse arretado, talvez ele não ficasse, que ele tem um Garmin, o tempo dele do Garmin, do relógio lá no Strava, às vezes de um corredor amador, serve muito mais do que o tempo da prova. O que vale é que seu Strava correu, não necessariamente o relógio da prova. Então, se ele chegasse no final e descobrisse, eita, fosse desclassificado, beleza, o vídeo estava legal, a divulgação estava boa, e se acontecesse qualquer outro problema, enquanto o Washington batia a boca, em outra ponta, o delegado estava ocupado. Eu, sendo árbitro, eu tinha, deixa esse bicho correr, ele vai chegar daqui umas 3 horas mesmo. Se todo mundo terminasse de correr e o Washington estivesse na pista, é que eu chegaria e diria, ó, Washington foi desclassificado já, vamos encerrar para vir a próxima, que tu estás ocupando espaço. Ele ia estar ocupando espaço. Se ele chegasse e falasse, ó, terminou aí porque... Não fosse desclassificado, falta 10 faltas. Falta 10 voltas ainda, tu ainda está muito tarde, o evento vai terminar tarde, vamos relaxar ali sentado, depois tu tenta de novo. Mas depois de todo mundo acabar, tirar do meio da prova foi agressivo, sem necessidade, porque pelo que eu saiba, que eu olhei na regra, depois que o Austin foi expulso, eu olhei e descobri que o atleta não pode ser retirado da prova. Ele pode ser notificado, dali do cartão vermelho, ele já sabe que ele não vai ter ponto, não vai ter nada. Está perdendo tempo. Ele continua se ele quiser. Se ele não quiser gastar energia porque tem mais prova, se fosse um decathlon, por exemplo, ele não precisava mais competir, porque ele já estava desclassificado. Mas tiraram o bichinho, a primeira competição oficial dele. O Strava dele está marcado pela metade, que isso é um absurdo, isso é um pecado mortal. Menos de 1 quilômetro. E ainda teve essa situação, viu? Eu estava muito nervoso mesmo. Assim, o sentimento que eu estava ali era como se fosse a minha primeira prova. É como se eu tivesse voltado para 2012. Eu estava realmente nervoso. Aquele nervosismo de eita, quando é que vai ser largado? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar? Será que eu vou passar vergonha? Será que eu vou conseguir completar a prova? É aquele mesmo sentimento de iniciante. Eu estava sentindo ali naquele momento. Eu estava nervoso. Eu estava com as minhas mãos suando. Era um negócio absurdo. E
Infelizmente aconteceu. Estava tão nervoso que eu esqueci de apertar o GPS. Foi algo assim, tipo, verde demais. Primeira vez que o Washington ia largar com as suas marcas. Primeira vez que ele ia abaixar com um shortinho novo dele comprado no Mercado Livre. Vai Riva Models. Vai Riva Models. E foi quase, mas vai ter, né? Na verdade, se eu não me engano. Não, vai ter o 18 e 19 de setembro. E esse vai que o Washington faz uma baixaria de novo, eu vou. Não, vai que, né? 18 e 19 de setembro vai ter, só que eu estou me preparando psicologicamente e tecnicamente para participar da prova que vai acontecer, o Campeonato Master da APPD, que é do professor Abraão, que deve acontecer em dezembro, que é o Campeonato Master, que geralmente já participa um bocado de gente das antigas. Eu já vou estar com idade Master daqui para lá, porque vou completar 35 anos em dezembro. Aí é a partir dos 35 que é Master. Olha aí, a idade chega para todo mundo. É uma tristeza isso. Os cabelos brancos já aparecem. É complicado. Mas vai ter um festival. No festival você pode participar com a mesma arbitragem. Dessa vez, você vai sem número do peito e fala. A gente não pode nem recriminar. Não pode sem número do peito, não. Olha, os caras estavam tão caxias. Inclusive, esse cara. Ele estava tão caxias comigo, porque o professor Daniel já tinha me explicado, você não pode atravessar no campo. Você tem que ir pelas bordas afinal. Aqui vai ter um arremesso de peso, vai ter um arremesso de dardo. E eu não quero você morto aqui no meio da prova. Acho que se o peso daquele pega na cabeça, machuca. Tenho essa Ou quebra, né? Olha o tamanho da minha cabeça, né? Ou então o peso quebra. Pode acontecer as outras coisas também. Enfim, eu fui... Até para entrar dentro do Santos Dumont, eu não sou jornalista. A Lidiane, ela apresenta o cara crachá, ela entra. Eu não sou jornalista. O professor Daniel praticamente pegou na minha mão, ele está sob a minha responsabilidade. Ponto final. Ele chegou, me fez um tour pelo o que eu podia fazer, o que não podia fazer. Show! Tanto que meu tênis ficou burrice, fui com tênis branco. Aí eu esqueci que tinha chovido e chorou. Mas triste, foi vestido de atleta de barro mesmo, um atleta do sítio, né? Mas gostei, adorei. Tive a oportunidade, Washington, você foi, mas você viu o quê? Cara, eu vi várias coisas. Eu vi salto com vara, que eu filmei, inclusive, meu amigo Anderson, lá dos corredores da Zona Norte. Lançamento de disco, salto à distância, salto em altura, arremesso de peso. Aí eu vi a turma dos 400 metros raso, lançamento de discos, 200 metros. Vi a Sandra competindo nos 5.000 metros. Vi o Aziel, o meu amigo Aziel, competindo nos 20.000 metros da marcha atlética, e aí terminou o dia. Terminou a tarde, na verdade. Qual porque de manhã gostou? Cara, o que eu mais gostei foi tirando que eu participei, que eu realmente filmei, consegui filmar em cima, e eu fiz cada imagens lindas, meu velho. É uma coisa, eu tô aqui editando ainda os vídeos o vídeo que deve sair na quinta ou na sexta-feira, acompanhar a passagem dos atletas nos 5 e nos 5.000 metros, tanto feminino como masculino, a velocidade, a seriedade como eles passam, aquela cara de tensão, é fantástico. Mas ver os atletas do salto em distância caindo naquele banco de areia, aí ele sai, aí a arbitragem chega, passa a régua, verifica, analisa para ver, aquilo é fantástico, velho, aquilo é incrível. E, infelizmente, o posicionamento, para quem vê da arquibancada, o posicionamento do salto em distância, salto com vara, perdão, acaba sendo um dos menores atrativos, porque realmente está longe, você não consegue acompanhar, está muito longe. Está muito longe. De perto é que você tem uma noção maior da altura e do quanto é difícil fazer aquilo. É quando você fica muito perto da vara. E ouvir o árbitro falar. Que é o bacana. Ele fala o nome da pessoa, diz qual é a altura que está a vara, e pergunta se ele está pronto, ele pula, e aquele barulho da vara caindo, e ele caindo naquele colchão. Nossa Senhora, só de falar isso eu fico arrepiado.
As 3 vezes que eu vi, as 3 tentativas, eu vi uma tentativa do rapaz do Sport, que eu não peguei o nome dele, e a do Anderson. Nenhum deles conseguiram passar sem deixar a vara cair. Mas ainda assim é lindo, velho. É lindo ver eles correndo, fazendo a técnica de passar naquela vara, envergando o corpo, passando e caindo. É maravilhoso. É fantástico. O que Gente, eu acho mais legal. esses campeonatos são de graça. E é um apelo que eu faço, que nesse momento de pandemia, você tem que pensar, mas agora está mais fácil. Todo mundo aí com sua primeira dose tomada, sua segunda dose tomada, as atividades estão mais flexíveis, a gente está vendo aí que algumas provas já estão voltando com mais seriedade nos ambientes urbanos, Maratona do Rio, Meia do Sol, Maratona de João Pessoa, Meia Internacional de João Pessoa, inclusive provas que a gente vai participar aqui do Papo Corrida. O que é uma prova de atletismo você sentado na arquibancada? E que não vai tanta gente. Vale a pena participar e torcer. Compareçam nesses campeonatos. Eu prometo que das próximas edições, das próximas etapas, a gente vai chegar e trazer com mais seriedade nas redes sociais, porque eu realmente não levava muito a sério. Eu nunca levei muito a sério os campeonatos de atletismo, até para colocar no calendário do Ferrari. Não, eu falo assim. De divulgar realmente. De divulgar. Eu não tô. Não, eu realmente. Não. Expulso, eu fui expulso. Eu fiquei muito triste. A forma como eu fui expulso. No sábado eu fiquei muito mal, no domingo eu acordei com... Eu acho que se eu fosse mulher eu tinha acordado com aquela sentimento de TPM, eu senti um triste mesmo. Mas depois que eu peguei o vídeo, assisti toda a prova dos 5 e 10 mil metros do Adrenalina Esportiva, que está disponível no canal no YouTube dele e no Facebook. Cara, eu ri demais, velho, com a minha saída. Ele parando, eu coloquei no slow motion, a minha cara, meu olho arregalando assim, eu puxando o cara para conversar. Procurei várias mídias. A cereja do bolo era eu brigando com o árbitro. Mas o Marciano não gravou. Marciano da APA. Não tem. Eu procurando aqui. Não tem. A cereja do bolo, que era eu batendo boca com o árbitro, ele não gravaram. Nem o Adrenalina Esportiva gravou. O Bingo gravou. O Bingo falou que gravou, mas o Bingo só gravava e não gravava no IGTV a transmissão dele. O único que gravou foi o Bingo, e o Bingo não gravou, deixou publicado lá no IGTV dele. Foi a única coisa que eu digo, poxa, velho, por que você fez isso? Mas assim, participe, velho, participe. Vale a pena você ir lá, torcer, conferir, vale muito a pena. Eu gostei demais. Se eu tivesse lá, ia ter esse vídeo da briga em Full HD. Eu deixava os atletas correndo, lindo. Eles vão dar 30 voltas aqui. Daqui a pouco eu pego as fotos dele de novo, que a briga vai ser mais legal. Até para cobrir atletismo é muito bom, porque eles dão... É 400 metros só a pista. Eles vão passar 10 vezes, 20 vezes por você. Você tem chance de fazer todas as posições, de treinar todo tipo de foco possível. Você pode trocar de lente que dá tempo. É diferente de corrida de rua. Verdade. Corrida de rua é uma pessoa só. Agora, o que eu mais gosto mesmo é salto em distância. Aquela caixinha de areia, quando ele que solta, tanto para a imagem, quando eles jogam areia para tudo quanto é canto, como eu acho muito legal, porque é só jogar o corpo. É a técnica de como jogar o corpo para ir mais para frente. É um milímetro, assim. Às vezes é um passinho, um toque errado que faz você invalidar o seu salto. Ou um toquezinho, 1 centímetro para frente e para trás, e ele já não consegue o mesmo impulso. É tudo muito técnico, mas é só você. O atletismo é muito legal. E a gente tem uma galera muito boa. Talvez não tenha todo o glamour de uma Olimpíada, porque não tem nomes desconhecidos. O nome daqui vai ser Antônio, João, Fernanda. Mas é a mesma coisa que assistir uma Olimpíada, só que mais de perto. E você vai chorar com eles, porque eles estão treinando 1 ano para saltar naquela vara. E errou. E acontece do mesmo jeito que acontece na Olimpíada, que o povo reclama. Não sai fazendo esse show de Washington, mostrando tórax, que nem Sandra disse. Olha que o professor Daniel disse que a briga pega, viu? Ele falou que essa edição do Pernambucano é que estava muito pacífica até eu aparecer. Né? Tava tudo calmo. Aí o Washington... Tava tudo calmo. Deu nisso.
Mas eu já vi atletas brigando por. Eu já vi na vara. Que justamente o que eu queria fazer com o Austin. Quando eu vi que eles estavam discutindo um com o outro, eu virei a câmera e disse: alguém vai jogar a vara em alguém. E vai ser a minha foto agora para dar para o professor Daniel. Mas não aconteceu porque a galera é muito civilizada. O que eu acho engraçado do atletismo é que, diferente do futebol, no futebol a gente quer que morra um do outro lado. Para quem joga futebol, tipo, se sair é menos um, é menos gente no campo. No atletismo, não. Os atletas, por mais que você queira ganhar, existe um companheirismo de, poxa, ele se machucou ali naquele salto, ele pode perder a temporada inteira. O sentimento é diferente. E eu acho, assim, como experiência de vida para o corredor de rua, ele tem que ver uma corrida de pista. Eu incentivo a experimentar. Eu adorei correr, tanto no Santos Dumont como no Caiara. Eu já participei de uma corridinha bem pequenininha. Eu acho que o nome da corrida era Correr Aumenta o Prazer de Viver, alguma coisa assim. Foi um evento fechado no Santos Dumont, mas ele saía do Santos Dumont e já corri no Parque do Caiara. É muito legal correr em pista de atletismo. Eu fiquei super besta. Eu entendo o sentimento de Washington, porque era mais chique. Eu corri de bolo, né, no bando, no gado. O Washington não, foi para a raia dele, botou o shortinho com a camiseta regata que ele encomendou para o evento. Ele tinha uma camisa especial de atletismo para se sentir o cara e tiraram o doce da boca dele. Mas ainda assim, ele não vai deixar de incentivar, porque é muito legal. Eu tenho até umas fotos super legais do último Pernambucano de atletismo que teve no Instagram. E quem quiser mais, eu também quiser divulgar, pode me pedir as fotos no privado que eu mando para todo mundo. Se for para divulgar o evento, quem quiser ver também no site da FEPA, tem foto de Fernando Simões, várias fotos das modalidades de atletismo, tanto do último ano que eu estava com ele, como dos anos passados, para quem quiser conhecer mais. Entender das modalidades, porque é um saco você ficar aprendendo em trabalho de história da escola, folha de papel pautado, o que é corrida de obstáculo. Vai lá ver, leva o filho para ver se é legal, de repente ele gosta e quer fazer. Não só sabe vendo, para entender como é legal. Meu velho, com isso aí a gente vai chegando já no fim do episódio, né, Lidiane? Esse episódio eu acho que foi bacana, viu? Eu gostei demais e desabafei, soltei meu coração, coisas que não vão estar no vídeo, né? É triste. Os bastidores a gente nunca consegue colocar dentro de um vídeo. Foi legal. Que pena. Tanta gente com celular, ninguém trabalhou direito, rapaz. Ninguém e a Sandra estava com a GoPro a mais. A Sandra, na verdade, estava com 2 GoPro guardadas na mão dela, ela nada fez. Então, analisou. Ela me disse isso, eu disse, Sandra, é só apontar para o lugar. Começou a baixaria, tu vai. Era para a gente ter eternizado esse momento. O dia que o Washington expôs o tórax dele nu dentro do Santos Dumont, jogando a camisa no chão e reclamando. Era um momento para a posteridade. Eu tirei a camisa para tirar o número, poxa. Vocês são demais. É um absurdo isso. Tirou a camisa, ele não disse tudo. Mas essa fofoca vai para Danilo. Vamos fazer Danilo ouvir esse episódio. Tirou a camisa para tirar o número do peito. Aí o árbitro falou alguma coisa que provocou o cara que não toma café com açúcar. Aí ele virou e jogou a camisa no chão e ficou esculhambando com a camisa no chão. Estilo Seu Madruga! Estilo Seu Madruga, que joga o chapéu no chão. Levou reclamação porque estava com a GoPro. Mandaram tirar o número do peito não saiu. Jogou a camisa no chão e ficou nu reclamando. Levou uma reclamação porque estava sem camisa. Ou não foi o dia de Washington. Era melhor ter pego as coisas e ido embora. Sentado no cantinho dele quietinho. Não foi o dia dele, né? Mas adorei. Tirando isso, levando isso na esportiva, foi um dia sensacional. Tirando o fato de infringir todas as regras do atletismo de uma vez só, filmar, ignorar a falta, não brigar com o árbitro, tirar a camisa, tudo que um atleta não pode fazer. Mas tirando esses pequenos detalhes, foi massa, né? Isso dá um episódio de anime cômico fácil. Eu seria um personagem sensacional. Eu iria vender bastante na Johnny Champ. Fantástico, meu velho. E a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, meu velho, a gente está em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn, Breaker, Resso, é tanto aplicativo que se eu lembrar aqui, se bobear, vai estar até na rádio lá da sua avó. E lembrando que semana que vem, Lidiane,
Tem ao vivo, vai ser demais, viu? Tem personagens aí que a gente que vai convidar que estavam comigo, na verdade, lá no Santos Dumont, para falar sobre Paralimpíadas. Vai trazer para cá os personagens que viram o evento ao vivo de Washington, que estavam no melhor momento da vida dele do atletismo, para a gente falar de outro momento importante, que é sobre as Paralimpíadas. Mas tem testemunhas oculares do fato que a gente vai perguntar de novo ao vivo, que é mais legal. O Marciano viu tudo e ele riu. Fantástico, meu velho. A gente vai ficando aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.